Ordem do dia 21/2/2022. Boa noite a todos. Boa noite. Solicito ao secretário para que proceda inicialmente a chamada dos senhores vereadores. Câmara Municipal de Caldas. Lista dos vereadores presentes à segunda reunião ordinária da segunda sessão do primeiro período legislativo da Câmara Municipal de Caldas, realizada dia 21 de fevereiro de 2022, às 19 horas. Daniel Tijo. Presente. Eduardo Davi Alves. Presente. Elder Júnior Garcia. Presente. Emerson Junqueira. Presente. Ivan de Paulo Palhares, presente. João Batista da Fonseca. Presente. João Oliveira de Freitas. Presente. Rafael Ferraz. Presente. Ricardo Barbosa Batista. Presente. Constatado o número legal sob proteção de Deus, declaro aberta a segunda reunião ordinária da segunda sessão do primeiro período legislativo da Câmara Municipal de Caldas. Coloco sob deliberação do plenário a dispensa da leitura da ata da primeira reunião ordinária. Aqueles que estiverem de acordo permaneçam sentados. Aprovada por 8 votos. Coloco em votação a ata citada acima, nos termos do artigo 128 do Regimento Interno. Aqueles que estiverem de acordo permaneçam sentados. Aprovado por 8 votos. Pequeno expediente. Expediente do prefeito. Ofícios número 43, 44 e 46, 2022. Respondendo à proposição dessa Casa Legislativa. Expediente de terceiros. Recomendação primeiro. 2022, da Promotoria de Justiça da Comarca de Caldas. Expediente de vereadores. As indicações número 14 a 23 de 2022, de autoria do vereador Daniel. 24 de 2022, de minha autoria. De 25 a 33 de 2022, de autoria do vereador Ivan. 34 a 39 de 2022, de autoria do vereador Eduardo Davi. E 40 de 2022, de autoria do vereador Rafael. E 40 a 43, de autoria do vereador João Batista. Serão encaminhadas ao setor competente para providências. Grande expediente. Primeira leitura do requerimento número 1 de 2022, de autoria do vereador Ivan. Requerimento 1 de 2022. Solicitando ao mesmo, junto com a Secretaria Municipal de Saúde, que informa esta Casa Legislativa. As agentes de saúde que trabalham principalmente na zona rural, elas têm direito de ter carro fornecido pelo município, tem direito de reembolso ou abastecimento de combustível por parte do Poder Executivo. Vereador Ivan de Paulo Palhares. Coloco em discussão o citado requerimento. Pela ordem, A palavra, vereador Ivan. a justificativa desse requerimento foi que fui procurado por algumas agentes de saúde, alegando que estão com dificuldade de trabalhar, principalmente na zona rural. Às vezes, por exemplo, tendo que ir num período e não conseguindo terminar o serviço, tendo que voltar no outro dia, ou até mesmo por conta das fortes chuvas, não tendo um carro disponível para estar realizando, e às vezes depende, por exemplo, de um carro, seja de um familiar, às vezes está ocupando, e isso está dificultando alguns serviços para ser realizado aí desses agentes de saúde. Então, para ter uma informação melhor e até mesmo para repassar para elas, eu estou fazendo esse requerimento. Em votação, os que estiverem de acordo permaneçam sentados. Aprovado por 8 votos. Leitura do requerimento número 4, 2022, de autoria do vereador Eduardo Davi. Requerimento número 4, 2022. Que encaminha o ofício à Prefeitura Municipal solicitando ao excelentíssimo prefeito municipal Ailton Pereira Goulart se há previsão de reparo definitivo de um buraco aberto para reparar o esgoto na rua Benedita Joaquina de Oliveira Freitas, em frente à casa do Daniel, no distrito de Laranjeiras.
Vereador Eduardo Davi Alves. Coloco em discussão o citado requerimento. Pela ordem. Com a palavra, vereador Eduardo Davi. Então, esse requerimento fiz necessário por causa desse buraco, ele já está há bastante tempo lá e está causando transtorno tanto para quem usa a rua, para os moradores que saem da sua casa todo dia para trabalhar. Então, nós pedimos à prefeitura se há a previsão do tampamento definitivo, já que foi feito 2 reparos paliativos, né? E agora a gente está sugerindo um reparo definitivo neste local. Obrigado. Em votação, os que estiverem de acordo permaneçam sentados. Aprovado por 8 votos. Leitura do requerimento número 6, de 2022, de autoria do vereador Eduardo Davi. Requerimento número 6, 2022. Quem encaminha o ofício é a Prefeitura Municipal, solicitando ao excelentíssimo Prefeito Municipal Hilton Pereira Goulart se há orçado e previsto o reparo e alargamento da ponte de ligação do distrito de Laranjeiras de Caldas, Ponte do Juca. Vereador Eduardo Davi Alves. Coloco em discussão o citado requerimento. Pela ordem. Com a palavra, Eduardo Davi. Esse requerimento se fez necessário porque essa ponte foi feita e ela mal se passa um carro nessa ponte, sendo que é um lugar que não tem outra passagem, então moradores têm que dividir a ponte com o carro. Essa ponte inicialmente, segundo foi nos passado, era para ter sido feita com pelo menos o dobro do tamanho. Já teve pessoas que caíram com o seu carro lá, então a gente está esperando, né, para saber se realmente vai ser aumentado, se vai ser trocada a pedra, o que vai ser feito naquele lugar. Pelo menos uma passagem de pedestre tem que ser feita naquele lugar, porque do jeito que está ficando muito perigoso. Obrigado. Em votação, os que estiverem de acordo permaneçam sentados. Aprovado por 8 votos. Leitura do requerimento número 9, 2022, de autoria dos vereadores Rafael e João Batista. Requerimento número 9, 2022. Oficia ao senhor Ailton Pereira Goulart, Prefeito Municipal, para que o mesmo informe a esta Câmara se foi contratado médico pediatra para atender no município de Caldas. Vereadores Rafael Ferraz e João Batista da Fonseca. Pela ordem. Com a palavra, vereador Rafael. Solicitação desse requerimento foi para o Executivo prestar informações para esse plenário e também para todos os munícipes de Caldas, porque várias famílias já vieram nos procurar querendo informações sobre o médico específico, que é o pediatra, para atender as crianças do município, dos distritos e também de todo o local da cidade. Então, está faltando esse médico e a gente queria essas informações para poder oferecer um serviço de qualidade na área específica para a comunidade. Pela ordem. Com a palavra, vereador Daniel. Primeiro, parabenizar os vereadores João do Cavaquinho e Rafael Ferraz pela proposta. Então, primeiramente, queria solicitar de poder fazer parte desse requerimento e gostaria também de sugerir que a gente consultasse aqui no acervo da Câmara, porque eu acho que ano passado nós já fizemos, no finalzinho do ano, um requerimento sobre a questão da falta da pediatria aqui. E era bom tiver a resposta da Prefeitura na época, né, para a gente ver como é que está o plano para isso. E aí eu queria reforçar que a gente está tendo um problema muito grave de não ter pediatra nesse momento no município. Isso está gerando transtornos muito grandes. Nós tivemos agora o processo de vacinação das crianças, que foi um processo muito positivo para o nosso município, mas, ao mesmo tempo, com a volta às aulas, estão se iniciando aquelas coisas, né? Volta de virose, aqueles problemas que vão acontecendo, alguns acidentes e tal, e a falta de pediatria está se fazendo sentir no nosso município. Então, na verdade, eu acho que, para além de um requerimento, como já está sendo, eu acho que o importante é a gente conseguir ter uma previsão mais rápido possível da chegada, né? Então, não sei se isso se encaixa como uma indicação também, pela gravidade da situação em que nós estamos nesse momento. Vereador
João Batista e Rafael, aceita a adesão e mais as questões pelo vereador Daniel? Perfeitamente. Agradeço a participação do vereador Daniel e que seja incluso também essa pergunta do vereador Daniel no nosso requerimento sobre a possibilidade e o cronograma de quando será contratado esse médico pediatra para poder ofertar o serviço que a população precisa. Em votação, os que estiverem de acordo permaneçam sentados. Aprovado por 8 votos. Leitura do requerimento número 13 de 2022, de autoria do vereador Daniel. Requerimento número 13, 2022. Requerer o encaminhamento de ofício à Prefeitura Municipal de Caldas, solicitando ao excelentíssimo senhor Ailton Pereira Goulart, prefeito municipal, assim como secretários responsáveis, as seguintes informações sobre o edifício do antigo SUS, atual velório em São Pedro de Caldas. 1. Existe algum laudo ou perícia de engenharia civil sobre o estado em que se encontra o edifício? Em caso positivo, favor encaminhar os documentos e relatórios resultantes de tal laudo ou perícia. 2. Em caso negativo, haveria a possibilidade da Prefeitura Municipal de Caldas realizar um laudo ou perícia sobre a situação estrutural do edifício do antigo SUS, atual velório, para averiguar a possibilidade de uso para outros fins. Vereador Daniel Tijo. Coloca em discussão o citado requerimento. Pela ordem, presidente. Com a palavra, vereador Daniel. Agradeço. Nós tivemos uma reunião lá em São Pedro e a gente sabe, né, que aquele local, o antigo SUS, ele está sendo utilizado como velório até hoje, né? E é muito preocupante porque todo mundo fica dizendo que aquele edifício está comprometido e que pode cair a qualquer momento. Por outro lado, é um edifício fantástico. A gente tem um sonho já antigo, por isso que eu estou fazendo esse requerimento. Nós temos um sonho antigo de tentar negociar e dialogar a possibilidade da Casa da Cultura poder levar algumas das oficinas. Nesse local são várias salas, né? Para poder ter teatro, dança, música para as crianças de São Pedro, para os jovens também, adolescentes de São Pedro. Mas sem a gente ter essa informação, fica esse diz que me diz que o prédio está comprometido. Então, o objetivo do requerimento é o seguinte: primeiro, se tem laudo, apresentar para nós para a gente poder dar uma olhadinha. Mas se não tem laudo, a gente está sugerindo, solicitando se é possível, qual é a viabilidade da prefeitura tentar levar um engenheiro da prefeitura para fazer um laudo de engenharia civil para saber se o prédio está comprometido ou não. Se ele estiver comprometido e não houver condições de reparo, nós vamos ter que ver o que nós vamos fazer, gente, com relação ao velório, porque não dá para a gente ficar usando um edifício comprometido para velório. Então vai ser uma questão para a gente poder ver, a gente já sabe das catástrofes que estão acontecendo aí em todo o Brasil, nós não podemos brincar. Se tem uma ameaça, nós precisamos ser rápidos antes que aconteça o pior. Então, o objetivo do requerimento é entender a realidade da situação desse lugar, que é um espaço muito bom, poderia contemplar uma série de atividades para o distrito de São Pedro, aqui no nosso município. Em votação, os que estiverem de acordo permaneçam sentados. Aprovado por 8 votos. Leitura do requerimento número 14, de 2022, de autoria do vereador Daniel. Requerimento número 14, de 2022. Requerer o encaminhamento de ofício à Prefeitura Municipal de Caldas, solicitando ao excelentíssimo senhor Ailton Pereira Goulart, prefeito municipal, assim como secretários responsáveis, as seguintes informações sobre o fornecimento de água no distrito de São Pedro de Caldas. 1. O contrato entre Caldas e Copasa contempla São Pedro de Caldas? Em caso positivo, quais obrigações a Copasa tem com relação ao fornecimento de captação e tratamento de água de São Pedro de Caldas, segundo tal contrato? 2. Há algum outro acordo, formal ou informal, com a Copasa a respeito do tratamento, captação e fornecimento de água em São Pedro de Caldas? 3. A Prefeitura tem ciência da
visita de Caldas a São Pedro para procurar eventuais fontes de água para o distrito. Em caso positivo, favor enviar qualquer documento que tenha em mãos sobre o resultado de tal visita. 4. Quanto a Prefeitura Municipal tem investido anualmente, quanto a Prefeitura Municipal tem investido anualmente para manter o fornecimento e captação de água em distrito de São Pedro de Caldas nos últimos 5 anos. Vereador Daniel Tijo. Coloco em discussão o citado requerimento. Pela ordem. A palavra, vereador Daniel. Bem, colegas vereadores, população que está acompanhando, principalmente a população do distrito de São Pedro. O assunto da água de São Pedro é um assunto bastante importante que já veio nessa Câmara várias vezes, não só nessa legislatura, como em legislaturas anteriores, né? Tenho certeza de quem é mais antigo aqui, né? Ricardo, Emerson, João Cavaquinho, já vem que essa situação vem se prolongando. Na reunião que nós fizemos lá, foi dito que, eu não sei se foi ano passado ou alguns anos para trás, houve uma visita da Copasa para São Pedro, para eles tentarem averiguar a possibilidade de fontes de água para eventualmente começar um serviço da Copasa. A dúvida que ficou foi, primeiro, parece que eles não conseguiram encontrar água lá, que é um pouco estranho, porque o pessoal sabe mais ou menos onde é que estão as fontes. Mas, segundo, São Pedro já tem uma organização comunitária de um bom tempo, com apoio da prefeitura, sobre a questão da água lá. Tem suas dificuldades, seus problemas, mas pelo menos é um trabalho, um serviço que está sendo realizado. Então, a nossa pergunta é se não haveria possibilidade da Copasa fazer algum tipo de parceria com essa situação comunitária, aproveitando as mesmas fontes de água, as mesmas minas, e tentar fazer algum tipo de tratamento preliminar. Enfim, a gente conseguir compreender, porque a prefeitura tem feito investimentos em São Pedro e a gente precisa ter uma noção da quantidade, do volume de recursos que estão sendo colocados e, ao mesmo tempo, saber o seguinte: Caldas tem um convênio, né, tem um contrato de concessão com a Copasa. Inclui São Pedro? Se sim, a Copasa está cumprindo com o que ela tinha que ter feito? Então, isso é importante para nós, para a gente perceber se ela está indo de acordo com o conveniado com o município relativo ao distrito de São Pedro. Agora, é um debate importantíssimo que precisa ser feito, porque, por um lado, já existe um processo de de cuidado das águas sem tratamento. Infelizmente, não tem tratamento. Por outro lado, nós temos tido um aumento de situações de ocorrências de alguns tipos de vermes e outras coisas que têm aparecido. Isso é a informação que nós temos do SUS, né, do posto de saúde. Então, nós precisamos ter uma clareza melhor de como que nós vamos lidar com a situação da água de São Pedro de maneira que esteja adequada para a população e, ao mesmo tempo, para garantir a qualidade do atendimento. Em votação, os que estiverem de acordo permaneçam sentados. Aprovado por 8 votos. Passo a presidência ao vice para apreciação da matéria de minha autoria. Leitura do requerimento número 18 de 2022, de autoria do vereador Emerson. Requerimento número 18 de 2022. Requerer a presidência da mesma que oficia ao senhor Ailton Pereira Goulart, prefeito municipal, para que o mesmo informe se tem previsão para instalação de câmeras de monitoramento no bairro Bocaina, entre a divisa do município de Caldas com Ibiúna de Minas. Vereador Emerson Junqueira. Com a palavra? Coloco em discussão o citado requerimento. O bairro da Bocaina, para quem todos conheçam aqui, está na divisa com o município de Ibiúna de Minas. E a Bocaina vem sofrendo constantemente com furtos de fiação, de gado, de produtos como café, como teve até uva. E eu acho que seria muito importante, até contando com o apoio de todos os vereadores aqui, que já no município já foi instalado câmeras em diversos pontos estratégicos aqui, divisas da nossa cidade,
E eu peço que eu acho que um lugar que seria muito importante seria no bairro da Bucânia, onde está na divisa com Ibitiúra de Minas, para que a Bucânia pudesse ter um pouco de ajuda da gente, porque lá, só essa semana e a semana passada, só foi registrados aqui com boletim de ocorrência 4 furtos dentro de uma semana. Então está muito. Um bairro daqui, lá, é esse que eu deixo aqui o meu pedido a todos os vereadores, uma câmara de segurança na divisa de Caldas com Ibitiúra, no bairro da Bucânia. Com a palavra, senhor presidente, eu gostaria de aderir esse requerimento seu. Vereador Emerson, aceita o pedido do vereador João para estar aderindo ao requerimento? Sim, aceito sim. Pela ordem. Com a palavra, vereador Daniel. Primeiro, parabenizar o vereador Emerson, presidente da Câmara, pela proposta e gostaria de saber se poderia aderir também ao projeto. E também, se fosse possível, a gente pode talvez tentar organizar também uma conversa, não sei se seria em tribuna, com o novo responsável aqui pelo batalhão em Caldas, seja uma reunião com os vereadores, com a Polícia Militar. Porque nós sabemos que boa parte da segurança hoje em dia se dá pela inteligência, muito mais do que pela ação da força. Então, uma Câmara como essa ela é fundamental e, ao mesmo tempo, seria interessante a gente conhecer como têm sido as ações de inteligência da Polícia Militar para poder ajudar a desbaratar esquemas que estão se formando. A gente teve essa situação do gado aí, ali na região de Andradas, que também afetou a nossa população aqui do município. Então, uma Câmara como essa certamente ajuda, mas além da Câmara, a gente precisa saber como é que está sendo feito o trabalho de monitoramento e utilização dessas câmaras e se há necessidade de algum apoio nosso, ou através de deputados, para aquisição de outros instrumentos de vigilância. Então, seria interessante se a gente pudesse, para além dessa questão do requerimento, também fazer um convite ou para um diálogo informal com os vereadores ou mesmo para uma tribuna para a gente discutir a questão da inteligência da PM aqui em Caldas com relação ao combate a casos mais crônicos que nós temos tido de sucessivos roubos e outros, né? E casos bastante tristes que estão acometendo o nosso município. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Emerson. Diante de todos os requerimentos que o vereador Daniel fez, o vereador Emerson concorda com as proposituras e também o vereador possa aderir ao citado requerimento? Fico muito feliz que mais um vereador está aderindo a esse pedido nosso, essa nossa preocupação com o bairro da Bucânia. E também aceito para que possa, o tenente aqui de Caldas, aqui, o Adalberto, possa fazer o uso da tribuna, que faça o convite a ele usar aqui da tribuna. Mais algum vereador? Em votação, os que estiverem de acordo permaneçam sentados. Aprovado por 8 votos. Retorno a presidência ao presidente. Leitura do requerimento número 17 de 2022, de autoria do vereador Ivan. Requerimento número 17, 2022. Requerer a presidência da mesa que oficia ao senhor Ailton Pereira Goulart, prefeito municipal, para que o mesmo informe a esta Casa Legislativa o seguinte: quais as medidas que o Poder Executivo já realizou com o Caldas Tênis Clube relacionado à piscina para reativar o local? Tem alguma possibilidade de parceria com o local novamente? Ressalto que o local poderia haver aulas de natação e utilização do campo. O Poder Executivo poderia estudar a desapropriação do local. O local está sendo fiscalizado e notificado em questão da água parada e mato alto. O clube tem alguma dívida ativa com a prefeitura? Quais foram os repasses para o Caldas Tênis Clube desde a outra gestão até o momento? Se possível, enviar todos os repasses por ano. E se tiver repasses da atual gestão, alguma delas tem a ver com o clube, piscina? Vereador Ivan de Paulo Palhares. Coloco em discussão o citado requerimento. Pela ordem. Palavra, vereador Ivan. O seguinte requerimento é algo, acho que é bem pertinente para todos os vereadores e principalmente aí os moradores aqui
nosso município, que sempre cresceu, sempre teve a oportunidade de estar ali em muitos anos atrás. E hoje, infelizmente, a gente encontra o clube totalmente abandonado. Hoje até cavalos são encontrados no local, água parada ali, não sei como é que está a situação, se tem um tratamento ou não. Então, por isso, a gente está fazendo essa solicitação, se tem uma possível parceria, se pode estar sendo firmada, se pode também estar até estudando essa situação aí da própria desapropriação do local, porque a forma que se encontra é muito vergonhoso para o nosso município. Sabemos aí que, se eu não me engano, 50 sócios e ninguém toma nenhuma atitude, não vai nem para frente nem para trás, e isso já faz anos que que já se encontra abandonado o local. Pela ordem, presidente. Com a palavra, vereador Daniel. Vereador Ivan, eu estava consultando justamente o boleto enquanto você falava. Hoje mesmo nós protocolamos um requerimento, né? Você estava até ali na sala quando estava protocolando. Estão aí os vereadores João do Cavaquinho, Helder e eu. Justamente o que nós estávamos fazendo era reiterando o requerimento 4 de 2021, que nós aprovamos aqui por unanimidade, não sei se você se lembra. E a gente pedia, foi fevereiro de 2021, a gente pediu na época as informações de todos os convênios que foram feitos com o clube nos últimos 5 anos. Veio resposta da prefeitura. A resposta da prefeitura foi em março. Nós olhamos, nós tínhamos pedido a prestação de contas da execução. A prefeitura não mandou isso. O que ela mandou foi apenas os planos de trabalho que validaram. E ali tinha uma previsão total, eu já não estou lembrando, mas está no nosso requerimento de hoje, mas ia dar um total nesses 3 anos aí de 280 mil de repasse, alguma coisa assim, ao longo de 3 anos. Consultando o portal da transparência, nós verificamos que a Prefeitura Municipal fez repasses para o clube de março de 2018 até março de 2021, totalizando R$ 686 mil. Esse total ele dá uma média de 19 mil por mês ininterruptos, de março de 2018 a março de 2021. Como são convênios, é o convênio 0040 de 2018, firmado no início de 2018, e tem o convênio 0010 de 2019, firmado no começo de 2019, e aí ele foi prorrogado em março de 2020, e ele vigorou até março de 2021, e a prefeitura depois não renovou. Então, essa gestão atual só teve o convênio até março de 2021, depois não seguiu. Nos convênios, nós verificamos que há necessidade de prestação de contas das atividades por parte da entidade que está em questão. Então, primeiramente, parabenizar ao seu requerimento, gostaria de aderir também, assim como aderir a outros, porque esse tema é de muita importância, e queria convidá-lo, pelo seu interesse, a aderir com a gente no requerimento, né, João e Helder, acho que podemos, né, convidar o Ivan também a aderir ao requerimento, se eu não me engano, de número 19, que nós protocolamos hoje, que, dependendo da vontade do presidente, talvez esteja entrando em votação na semana que vem ou na outra semana. Mas, sempre lembrando, não se trata aqui de fazer nenhum questionamento e juízo de valor antecipado, apenas de podermos exercer o nosso papel de vereadores, de conseguir fiscalizar e identificar como tem sido feito o uso do nosso recurso público para compreendermos. Lembrando também, Ivan, que o clube ele é uma entidade privada. Então, algumas das perguntas talvez a gente não possa fazer sobre a entidade, mas eu acho que o seu requerimento está muito bom, porque ele está fazendo perguntas para a prefeitura, como está a relação da prefeitura com esse ente privado, já que há, ao que tudo indica, um volume considerável de repasses que foram feitos nos últimos 3 anos para essa entidade. Muito obrigado. Pela ordem, Com a palavra, Eduardo Davi. eu gostaria de estar aderindo também, junto com o vereador Ivan e também os demais, que eu acho que é importante, né, para a população saber desses investimentos
E também porque é algo que é importante para o município nosso aqui. Pela ordem, com a palavra, vereador Helder. Conforme o vereador Daniel falou, o requerimento também nosso é parecido com o requerimento do vereador Ivan, então gostaria de estar aderindo ao requerimento do vereador Ivan Palhares. Com a palavra, senhor presidente. Eu Palavra. gostaria de aderir também esse requerimento do vereador Ivan Palhares. Questão de ordem. Com a palavra, vereador Ricardo. Queria aderir a ambos os requerimentos do vereador Ivan e também do Daniel e companhia. Obrigado. O vereador Ivan está de acordo com a adesão dos vereadores Helder, João Batista, Ricardo, e eu também fico muito feliz com esse requerimento e podendo também fazer parte, se assim me permitir. Primeiro, só para responder o Daniel, eu sinceramente não me lembrava, porque acho que é muita coisa que passa aqui nessa casa, você nem vai vendo quem que fez, quem não fez. Mas, enfim, eu acho que é muito importante a gente dar esse passo como Câmara. E sim, aceito aí todos que pediram para estar aderindo e que quem quiser também estar colocando perguntas ou algo a mais, pode ficar à vontade. Em votação, os que estiverem de acordo permaneçam sentados. Presidente, pela ordem, só uma perguntinha para o jurídico. Eu não sei se caberia a gente talvez juntar os dois requerimentos 19 com esse que a gente está discutindo agora, para a gente ter que evitar uma nova votação. Não sei se isso seria possível. Então, está em votação aqui agora a junção dos dois requerimentos. Os que tiverem de acordo permaneçam sentados. Aprovado por 8 votos. Leitura da moção de repúdio de autoria do vereador Rafael. Moção de repúdio. O vereador que esta subscreve solicita que, após ouvir o soberano plenário desta Casa Legislativa, moção de repúdio à empresa de telecomunicação Vivo, em virtude do péssimo serviço prestado na cidade de Caldas. O telefone celular é um meio de comunicação indispensável à sociedade moderna, tendo utilidades essenciais, inclusive na ordem de segurança pública, trabalho e saúde, podendo ocasionar prejuízos econômicos, perdas de vidas e graves consequências aos munícipes que têm o serviço de telefonia interrompidos. A empresa de telecomunicação Vivo vem deixando a cidade de Caldas com o serviço de comunicação móvel interrompido, sem possibilidade de contemplar a ligação e atualmente está fornecendo um serviço precário. Está claro que o poder público municipal deve interferir, buscando a regularidade do serviço, visto que a falta de operacionalidade da empresa Vivo ultrapassou os limites da razoabilidade. As constantes falhas, interrupções e inoperância dos sistemas de transmissão e recepção de sinal e de dados de celulares nessas cidades estão causando enormes transtornos aos munícipes, os quais se veem privados de utilizarem os seus aparelhos de comunicação, fato que faz com que experimental prejuízo na órbita financeira, moral e material. A intenção desta moção é fazer com que a operadora se comprometa a desenvolver ações com o propósito de melhorar o serviço de telefonia móvel em nossa cidade e ainda que a Anatel cumpra o seu papel de fiscalizar e cobrar providência para o atendimento da demanda dos clientes. Desta forma, requeremos a aprovação desta moção de repúdio, encaminhando-se
cópia à Anatel, Agência Nacional de Telecomunicação, e ao representante da empresa de telecomunicação Vivo, para que tome as devidas providências para sanar este grave problema. Vereador Rafael Ferraz. Coloco em discussão a citada moção. Pela ordem. Com a palavra, vereador Rafael. A solicitação dessa moção foi esclarecer para todos os presentes e também para toda a comunidade caldense a dificuldade que nós estamos passando, além da CEMIG, da Copasa, agora mais um negativismo que é a parte da telefonia celular. Hoje em dia, o telefone não é mais luxo, é uma necessidade de todos nós e de todos os trabalhadores. Pois muitos trabalham com lanche, precisa de entrega, pizzarias também, e outras empresas que precisam do telefone celular, tanto na parte diurno quanto na parte noturno. Então, esses atendimentos estão sendo interrompidos várias vezes, já foi esse mês mesmo, ocorreu várias vezes, na última reunião a gente já tinha falado, e eu volto a falar que a Vivo precisa melhorar o atendimento na parte de tecnologia em Caldas e nas cidades vizinhas também, pois na hora de pagar temos o compromisso de pagar a conta. Se a gente não paga, eles cortam. Então, que tomem providência e resolvam o problema para poder oferecer um serviço de qualidade, pois a gente está pagando. Pela ordem. Pela ordem. Com a palavra, vereador Helder. Parabenizar o vereador Rafael pela moção e também pedir para aderir à citada moção, especialmente a todas as companhias de telefone, especialmente a Vivo, que presta serviços aí, principalmente na zona rural, nos distritos. Santana e São Pedro já pude presenciar algumas vezes onde não tinha sinal de telefone. Então, gostaria também, junto com o pedido para aderir à citada moção, tá pedindo para incluir o nome dos distritos, principalmente, que fazem o entorno aí dos bairros rurais, para que possa estar tendo uma explicação por que o município de Caldas, de modo geral, está tendo esses problemas aí, com um péssimo trabalho da companhia telefônica aí na nossa região. Obrigado. Pela ordem. Com a palavra, o vereador Eduardo Davi. Parabéns ao vereador Rafael. Eu também gostaria de estar aderindo e gostaria de sugerir uma pergunta, principalmente no distrito Laranjeiras e ali região. Quando acaba a luz, o celular para de funcionar. Então, o questionamento que eu faço, em todo lugar deveria ter pelo menos um sistema de no-break, algum sistema que segure a carga, porque acaba a luz, a gente não consegue ligar para a CEMIG, a gente não consegue ligar para ninguém durante a emergência. Eu não sei se faz parte deste pacote ou não, mas eu acho que deveria ter um sistema de no-break, alguma coisa que segurasse a carga pelo menos um determinado tempo, porque acaba a luz, não temos celular, não conseguimos ligar para ninguém, tá ok? Então a minha sugestão, se o vereador assim permitir, é fazer esse questionamento se tem algum sistema, né, de no-break ou outro nome que seja para segurar a carga por um determinado tempo. Obrigado. O vereador Rafael está de acordo com a questão do vereador Eduardo Davi? Essa questão que foi citada pelo vereador Eduardo Davi é de suma importância, pois nos casos de urgência e emergência, um idoso que acomete um acidente, não tem como usar o telefone. Como que vai chamar o socorro se o telefone não pega? Então, queria agradecer o pastor Davi por estar junto e estou de acordo e todos que quiserem aderir está livre também. Com a palavra, o vereador João Batista. Eu gostaria de deixar claro, não só aqui para os vereadores de Caldas, mas para Caldas, para toda a região, sabe? Porque, veja bem, isso aqui é o país do direito, mas dever não existe. O chefe tem o direito de cobrar a conta, mas cadê o dever de prestar o serviço? Que história que é essa? Que diabo de país é que é esse? Se você não pagar a conta, é o que o vereador Rafael falou, eles vão lá e cortam. Mas, será que eles têm conhecimento que nós estamos ficando quase que todo dia sem serviço? Eu não estou entendendo. Isso aqui é o país, os grandalhão lá, passa por cima de
da pobreza, da população, do trabalhador, e fica do mesmo tamanho. Isso aí, se não tomar providência, o que nós temos que fazer? Nós temos que ir lá no promotor. Porque não é possível. Você precisa usar o telefone, então pegar isso aqui, jogar fora, não está adiantando nada, porque você for para o telefone, paga a conta, mas não tem o serviço prestado. Que história que é essa? Muito obrigado. Gostaria de aderir ao projeto do vereador Rafael. Vereador Ivan. Parabenizar o vereador Rafael Ferraz e queria pedir também para estar aderindo à moção. Pela ordem. Com a palavra, o vereador Daniel. Primeiro, parabenizar, né, Rafael? E gostaria, se for do seu interesse, gostaria de aderir também à moção de repúdio. Nós estamos com um problema com relação ao modelo de funcionamento de alguns serviços públicos de infraestrutura essenciais para a garantia da qualidade de vida dos nossos direitos. 3, em especial: saneamento básico, eletricidade e telefonia. São questões essenciais. E nós sempre temos o mesmo modelo com essas 3. Por um lado, a gente tem a empresa prestadora de serviço, que no caso do saneamento básico e da energia elétrica são empresas públicas, e no caso da telefonia é uma empresa privada. E por outro lado, nós temos as agências reguladoras. No caso da Copasa e da CEMIG, são agências ligadas ao governo estadual. E no caso da telefonia, é a Anatel ligada ao governo federal. Qual o sentimento que eu tenho tido? Com a catástrofe que foi a Copasa, que foi uma decisão da ARSAI de beneficiar a Copasa por não fazer tratamento de esgoto. Com a situação de descaso da agência reguladora com relação à energia elétrica do nosso estado, da CEMIG, está conseguindo fazer esses cortes e passar incólume. E com relação a Vivo, não é só aqui no centro. A gente está tendo problema com o Ibitiúra, por exemplo, que está cortando sinal e deixando o pessoal daqui de Caldas, no bairro da Bocaina, da Lagoa, sem telefone e sem acesso à internet móvel, na zona rural. Isso pode ser uma coisa, gente, de vida ou morte. Ter o telefone na zona rural pode ser vida ou morte. Então, nós estamos com um problema sério com relação à falta de atividade das agências reguladoras para fiscalizar a ação dessas empresas, sejam elas públicas, sejam privados, tanto faz, em municípios pequenos. E é isso que eu queria saber, Rafael, se a gente faz isso na moção de repúdio, ou se a gente tenta construir um requerimento para a Anatel, perguntando quais são as ações de fiscalização que a Anatel tem feito para as ações da Vivo. Quais questionamentos que eles têm feito para cada vez que cai a Vivo e todo mundo fica reclamando e avisando lá. Quais são as obrigações que a empresa tem de cobertura num município pequeno como Caldas? Porque eles não podem vir com o papo furado de que aqui não dá lucro. Porque eles fazem um acordo com a Anatel, porque a telefonia é um direito básico do cidadão. Então, mesmo que aqui não dê lucro para elas, está dando muito lucro em Varginha, está dando muito lucro em Belo Horizonte. Então, aqui ela é obrigada pela Anatel a garantir a cobertura e garantir uma quantidade mínima de porcentagem de funcionamento. Será que ela não está abaixo? Eu acho que está abaixo. Que, se não me engano, ela é de 99%, mas a gente tem que olhar, a gente tem que saber qual é a obrigação da Vivo, da empresa de telefonia, em termos de garantia de cobertura aqui no nosso município. Eu só não sei como fazer isso dentro da moção, porque isso que eu estou perguntando aqui são coisas que são características de requerimento. Aí eu deixo uma pergunta para o vereador Rafael ou para o nosso jurídico, se a gente faz aqui, oralmente, um requerimento para acompanhar essa moção, ou se a gente, então, elabora por escrito e traz para a próxima sessão. Mas eu gostaria muito de escutar a Anatel, se ela está cumprindo o seu papel e sua obrigação do governo federal de fiscalizar com rigor a ação da Vivo, não só em municípios grandes, mas também nos pequenos municípios, que são os que mais necessitam, porque a gente tem muito menos infraestrutura do que os grandes municípios. Pela ordem, Palavra, Rafael. sugiro que a gente faça as duas coisas, ao mesmo tempo a gente repudiando por todo o serviço que foi prestado inadequadamente até hoje, e ao mesmo tempo a gente fazendo um requerimento com perguntas futuras de quais serão
as modalidades que eles irão investir no município de Caldas e região. Pela ordem. Questão de ordem. Com a palavra, vereador João de Oliveira. Também gostaria de aderir a emoção e o requerimento junto, que é muito importante para nós. Com a palavra, vereador Ricardo. Presidente e demais vereadores, eu me recordo que um tempo atrás eu tive em Poços de Caldas, onde que foi feita até uma audiência pública, não lembro se era tribuna, a Câmara tinha convocado uns representantes, tanto da prestadora como da instituição fiscalizadora. Talvez fique uma sugestão para a gente futuramente fazer isso, que aí eu lembro que eu participei, fui convidado uma vereadora em questão, colega minha lá, e justamente era isso. Eles pontuaram diversas situações, porque a questão é bem mais ampla, né? Além da questão da saúde, também fomenta o roubo, furto, entre outras situações. Então, a importância desta linhas telefônicas seja bem eficiente. Então, eu quero aderir ao requerimento do vereador e também parabenizá-lo mesmo, as sugestões do Daniel, que tanto esse requerimento e essa moção seja feito, e também sugiro para a gente sentar todos os vereadores, nos pautar, juntamente com o jurídico, porque eu lembro que Poços de Caldas foi feito isso, só que eles tinham, inclusive, dados, estatísticas em mãos. É uma coisa nada a ver com outra, mas vou dar um exemplo. Quando a gente vai, qualquer vereador pedir uma emenda parlamentar, um veículo para segurança pública, aí se esbarra porque os números são reclamações de furtos e roubos tá nas conformidades. Então, não deixa de ser diferente as questões desses telefones, porque tudo é protocolo. Então, aparentemente, eu lembro que em Poços de Caldas, à época, eles questionaram que muitas cidades do interior ou da região não faziam os protocolos. Então, eles tinham uma razão, um corte, uma porcentagem, alegando que o serviço era bem prestado. Então, talvez isso a gente podia fazer em um meio de comunicação aos munícipes e a demais situações. E quanto mais protocolo, mais situações forem apresentadas, para que isso seja elevado dados e números para uma possível solução tão próximo para todos nós. Obrigado. Eu peço que, tanto das perguntas do vereador Daniel e as do vereador Ricardo, que possa ser feita por requerimento na nossa próxima sessão. Coloco em votação. Os que estiverem de acordo, permaneçam sentados. Aprovado por 8 votos, a moção do vereador Rafael. Leitura da moção de repúdio de autoria do vereador Rafael. Moção de repúdio. O vereador abaixo subscreve e solicita que, depois de ouvir o soberano plenário desta casa, envie moção de repúdio à Companhia de Energia de Minas Gerais, CEMIG, em razão das constantes carências no fornecimento de energia elétrica para a comunidade do distrito de Laranjeira de Caldas. A referida moção se justifica tendo em vista a péssima qualidade quanto à estabilidade e o fornecimento de energias elétricas no referido distrito e região. É importante destacar que a constante carência no fornecimento de energia elétrica perduram por vários dias, o que traz prejuízo tanto com relação aos alimentos, os quais necessitam de refrigeração, quanto com diversas atividades realizadas por empreendimentos que têm a energia elétrica como peça importante. São muitas as reclamações de comerciantes que perderam produtos por problemas de falta de energia, ou que ainda tiveram prejuízo com queima de equipamentos e utensílios domésticos. Água e energia não são mercadorias, mas sim serviços públicos essenciais, dos quais o cidadão não pode prescindir, segundo o Código de Defesa do Consumidor. São dos direitos básicos do consumidor, estando as concessionárias obrigadas a garanti-los de forma adequada, eficiente, segura e contínua. A falta de água e luz refere o princípio
da dignidade da pessoa humana e reduz a qualidade de vida dos cidadãos. Além da não execução dos serviços solicitados, a comunidade também reclama do mau atendimento prestado pela empresa, o que causa diversas reclamações apresentadas nesta Casa de Leis a nós, vereadores. Assim, apresenta a seguinte moção de repúdio. Vereador Eduardo Davi Alves. Coloca em discussão a citada moção. Pela ordem, Com a palavra, o vereador Eduardo Davi. eu fiz essa moção de repúdio devido aos constantes cortes, falta de energia que está acontecendo no bairro de Laranjeiras e como nós falamos aqui, nos bairros adjacentes, como nós vimos também no Amendoim, Santana e demais bairros. Lá está grave por quê? Porque o comércio está sendo impactado. Quando cai uma fase de energia, tem queimado equipamentos, causa prejuízo aos comerciantes. E aí fica aquela história que a gente sempre fala aqui. Na hora de pagar a conta, você tem que pagar a conta. Mas na hora de ressarcir, aí você tem que mover processo, tem que correr atrás, aí fica aquela dificuldade. Eu só gostaria de uma parte, se o vereador Daniel me permite, dentro do balaio que ele falou, também colocar o correio. Porque o correio também, depois eu vou estar fazendo um requerimento relacionado ao correio, mas eu só queria dar essa parte, Daniel, porque o correio também é outro órgão que a gente tem que pegar no pé aqui em Caldas. Aqui a gente está com uns prestadores de serviço aqui, que misericórdia, CEMIG, Copasa, Vivo e Correio, tá ok? Então essa moção de repúdio a gente está fazendo com relação à CEMIG, exatamente pelo prejuízo que ela tem causado aos comerciantes do local. Pela ordem, Com a palavra, o vereador Rafael. queria agradecer e parabenizar o vereador Eduardo Davi pelo trabalho realizado e também por estar citando, né, os meios de comunicação, a parte elétrica, que todos nós já estamos cansados de tentar resolver o problema, tanto da parte elétrica quanto da parte de saneamento básico, a parte de saneamento de água, e nada resolve. Então, essa é mais uma prova do que os meios de serviços, prestadores de serviços do município estão com falha. Como já foi citado, na hora de pagar, todos os munícipes pagam. Na hora de oferecer um serviço de qualidade, estão deixando a desejar. Então, queria aderir a essa moção do vereador Pastor Davi e também parabenizá-lo por isso. Pela ordem. Com a palavra, o vereador Ivan. Primeiramente, parabenizar o vereador Pastor Davi. Realmente, não vou me recordar o dia, mas a gente tivemos lá no bairro Amendoim e realmente foi citado essa situação de perca de geladeira e a senhora não sabia o que fazer e para correr atrás dos seus direitos. Não sei se cabe a CEMIG também, mas até vergonhosamente também aqui dentro do município a questão da nossa iluminação pública, que tem algumas ruas que são mais fracas, outras mais nem troca amanhã e no outro dia já queima de novo. Então tá bem complicado essa situação. Então gostaria de estar aderindo aí e parabenizar pela moção. Pela ordem. Com a palavra, o vereador Daniel. Primeiro, aderir à sua moção. Que bom que a gente está colocando elas em marcha. Só uma dúvida que eu fico com relação à iluminação que você colocou, Ivan, porque a iluminação especificamente ela é de responsabilidade do município, com exceção dos postes, né, a infraestrutura, mas ali a manutenção das lâmpadas, a escolha que vai ser colocadas é do município. E a gente teve aquela audiência pública no ano passado que ia passar para o mesmo consórcio que faz a parte de coleta seletiva, deles assumirem um projeto grande que ia dar, esqueci o valor, mas ia dar uns 900 mil por ano que os municípios iam ter que estar contribuindo, inclusive Caldas, para a gente poder botar um sistema mais moderno de energia, de eletricidade e tal. Eu estou em dúvida ainda, inclusive, como é que está andando esse convênio, não sei se você tem informações sobre isso, mas me parece que não está caminhando ainda não, parece que eles não conseguiram fechar. Então, enquanto não fecha aquele, eu acho que era importante a prefeitura retomar essa parte aí da iluminação. Então, eu não sei, fico com dúvida, tá?
se daria para a gente colocar na moção para a CEMIG a questão da eliminação. Então, Só para estar te respondendo, eu só ressaltei só como que está o funcionamento, não é para estar colocando na moção, não. Tá? Só ressaltei como é que está o funcionamento aqui em Caldas. Eu também gostaria de aderir à moção do vereador Eduardo Davi e também querendo incluir também o produtor de leite nessa falta de energia. Todo mundo sabe aqui que o lucro de um produtor de leite é centavos, quando naquele mês ele consegue fechar no azul. E aí, quando ele está faltando energia, que perde a qualidade do leite dentro de um tanque de expansão, o laticínio não vai vir na propriedade dele buscar só aquele leite dele naquela região. Então, que possa também estar incluindo, eu acho, tudo nessa falta de energia, porque o prejuízo é para todos. Então, parabéns, pastor. Eu acho que todos aqui que pediram para aderir, com a sua aceitação, louvável a sua moção aqui. Eu aceito a adesão. Questão de ordem. Com a palavra, vereador Ricardo. Já foi muito discutido e eu quero aderir. Sou o vereador autorizar. Obrigado. Pela ordem, Com a palavra, João de Oliveira. também gostaria de aderir ao citado moção, que eu tenho freezer de queijo, tanque de leite, onde que aí demora 5, 6 horas para arrumar a luz lá no distrito. O que acontece? A qualidade do queijo perde e do leite é pior. Então, gostaria de estar aderindo também. Em votação, os que estiverem de acordo permaneçam sentados. Aprovado por 8 votos. Leitura do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final ao projeto de lei número 8 do Executivo 2022. Em discussão. Parecer ao projeto de lei número 8 do Executivo 2022. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e Comissão de Finanças e Orçamento. Relatório de autoria do chefe do Executivo Municipal, o projeto de lei número 8 do Executivo 2022 foi distribuído com aprovação de regime de urgência, foi distribuído à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final para ser analisado quanto aos aspectos constitucional, legal, regimental, gramatical e lógico, nos termos do artigo 57 do Regimento Interno desta Casa. E a Comissão de Finanças e Orçamento para ser analisado quanto ao seu mérito financeiro, nos termos dos artigos 58 do Regimento Interno desta Casa. Analisando o projeto, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final entende que a iniciativa possui respaldo legal, tendo sido observada a competência do chefe do Executivo e no mérito da legislação pertinente. Conclusão. Em reunião conjunta, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, em sessão de 18 de fevereiro de 2022, opinou unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade e legalidade do projeto. Por sua vez, a Comissão de Finanças e Orçamento opinou unanimemente pela pertinência financeira do projeto. Assim, no mérito, ambas as comissões opinaram unanimemente pela aprovação do projeto. Este é o nosso parecer. Sala das Comissões, 19 de janeiro de 18 de fevereiro de 2022. Relator, Comissão de Legislação, Eduardo Davi Alves. Relator, Comissão Finanças e Orçamento, Ivan de Paulo Palhares. Suplente, Presidente, Comissão de Legislação e Comissão de Finanças e Orçamento, João Oliveira de Freitas. Secretário, Comissão de Legislação e Comissão de Finanças e Orçamento, Daniel Tijo. Em discussão. Pela ordem. Com a palavra, vereador Eduardo Davi. O 8 trata da Cismar. Nós tivemos a reunião com o jurídico dessa casa e é um projeto que a gente não pode alterar o corpo dele, porque é um projeto que veio da Cismar, que passa para a prefeitura, e todas as prefeituras usam esse mesmo modelo de contrato. Então, não tem como a gente alterar o descritivo. Então, nós aprovamos
esse projeto de lei, número 8, só que ficou algumas ressalvas dentro da comissão que nós vamos estar fazendo diretamente a Cismarp. Alguma delas foram levantada como quanto a prefeitura desembolsa mensalmente ou anualmente a Cismarp, qual as modalidades que estão sendo atendidas pela Cismarp ao município de Caldas. Então, nós vamos fazer um documento da comissão fazendo essas perguntas diretamente à Cismarp. Ok? Pela ordem. Com a palavra, vereador Rafael. Essas questões citadas pelo vereador Pastor Davi é de suma importância toda essa Casa Legislativa saber. Porque a gente precisa saber o valor que está sendo pago, como o pastor citou, também se há fila de espera, porque na cidade a gente percebe que tem muitas pessoas que precisam de um oftalmologista, precisa de consultas cardiológicas, cirurgias paradas. Então, o que o consórcio tem para oferecer para o município? Está sendo realizado ou não? Então, a gente espera essas informações e outras perguntas também que serão encaminhadas para serem respondidas por essa casa. Pela ordem. Com a palavra, vereador Daniel. Então, exatamente, eu estava falando de modelos, né? Para municípios de nosso porte, os modelos de consórcio entre municípios, eles são um avanço. Eu acho que a gente conseguiu, por exemplo, com a coleta, né? Porque quando entrou a Política Nacional de Resíduos Sólidos no Brasil, que obrigou os municípios a se desfazerem dos lixões, gerou-se uma encrenca, porque o custo de um aterro sanitário é muito alto. E aí foi graças à união de alguns municípios que foi possível fazer o que nós temos hoje, que é levar o material para o aterro sanitário de Andradas. O mesmo vale para o consórcio ligado à saúde, o mesmo vale para um novo consórcio que está sendo criado com relação à iluminação pública, o mesmo vale com relação à própria AMARP. Qual que é a dificuldade? Essas entidades, eles são órgãos que eles têm a participação do executivo na sua direção. O legislativo dos vários municípios acabam ficando um pouco no escuro, porque quando são coisas da prefeitura, a gente tem mais facilidade de poder acompanhar e fiscalizar. Já essas ações que acontecem no consórcio, elas são um pouco mais dificultosas a gente ter acesso. Eu posso citar como exemplo que até hoje eu não consigo ter informação suficientemente clara, mas em breve nós vamos fazer um requerimento nesse sentido, de como se deu a decisão da forma do projeto, como se realizou o asfaltamento ali do Trevo para São Pedro. Porque a obra, ela custou caro, ela gerou uma dívida para o nosso município, Caldas ainda está pagando. E foi uma decisão tomada no âmbito da AMARP. Nós precisamos entender melhor como é que têm sido os projetos de engenharia que vão por trás, porque não é só liberar o recurso para asfaltar, é saber qual é a empresa, como vai ser, qual é o projeto, que nem a gente exige também aqui quando vem projetos da Prefeitura Municipal. E aí fica essa dúvida, como é que o Legislativo consegue fiscalizar? Para vocês terem uma noção, esse projeto que nós vamos aprovar hoje, do Cismarpa, ele está passando por 22 municípios. Não tem como a gente chegar e fazer, nem pode legalmente, fazer uma emenda. A gente só pode aprovar ou reprovar. E a gente não pode chegar e reprovar uma coisa sem a gente ter o diálogo com os outros municípios e sem ter o conhecimento de como funciona. Vejam bem como ficou a nossa situação. Nós fomos obrigados a aprovar sem a gente ter o conhecimento aprofundado. Esse nosso requerimento vai ajudar? Vai ajudar, vai em nome da comissão, maravilha. Vamos então tentar ter esse diálogo. Mas eu fico com uma dúvida. Não seria interessante a gente propor para os vários consórcios, o de saúde, o de iluminação pública, o de coleta de lixo, a AMARP, que sejam feitos pelo menos uma atividade por ano de prestação de contas para os legislativos dos municípios que fazem parte desses consórcios, para que nós possamos exercer o nosso papel de fiscalização também junto a esses órgãos, que são órgãos paraestatais, porque tem a participação, eles têm como membros, né,
prefeitos e são aprovados por legislação municipal. Portanto, são alvo de nossas atribuições como vereadores de fazer fiscalização. Vamos ver agora com a Cismarpa como é que vai ser a reação a esse nosso requerimento. Mas eu gostaria muito de contar com o apoio dos demais vereadores para nós pensarmos talvez uma proposta, dialogando com outras câmaras municipais de municípios vizinhos, a possibilidade da gente tentar organizar, quem sabe, uma legislação conjunta dos vários municípios de que obrigue esses consórcios a realizarem pelo menos uma vez por ano uma sessão, uma reunião de prestação de contas aos poderes legislativos dos municípios que estão associados, já que a nossa atribuição é verificar o cumprimento de leis municipais e nós aprovamos essas leis municipais, apesar da ação ser intermunicipal. Fica a minha proposta, mas eu garanto para vocês que eu vou trazer como uma proposta de requerimento para que nós possamos discutir aqui entre nós. Pela ordem. Vereador Rafael. Eu acredito que seria interessante, da mesma forma que a Cismarpa manda para todas as câmaras aprovar ou reprovar, a gente também chamar eles no uso da tribuna para poder mostrar para a população, para nós plenário, quais são as atividades que esse órgão presta. Né? Seria interessante, porque a gente também tem esse sentimento e essa dificuldade de entender o que eles estão oferecendo. Qual o valor gasto por município? Qual ajuda eles estão oferecendo para a população? Então, fica a minha contribuição aos vereadores. Com a palavra, Eduardo Davi. E também, bem colocado, vereador Rafael, eu acho importante eles virem até para saber o que eles podem, não só cobrar, mas também o que eles podem oferecer para nós aqui no município também. Né? Que não fica só no intuito da cobrança, mas também saber o que eles podem estar oferecendo para a gente aqui no município. Porque às vezes a gente nem sabe o que pode ser oferecido. Obrigado. Coloco em primeira discussão em globo o projeto de lei número 8 do Executivo de 2022, que ratifica as alterações em consolidação do Programa do Consórcio Intermunicipal de Saúde dos municípios da microrregião do Alto Rio Pardo. Em primeira votação em globo, os que estiverem de acordo permaneçam sentados. Aprovado por 8 votos. Solicito interstício. Coloco em votação o pedido de dispensa de interstício solicitado pelo vereador Eduardo Davi. Os que estiverem de acordo permaneçam sentados. Pela ordem. Palavra, vereador Rafael. Conforme foi falado, eu quero fazer um requerimento verbal nesse plenário, solicitando o uso da tribuna ao representante da Cismarpa. Coloco em votação o requerimento verbal do vereador Rafael. Desculpa, só tem que verificar se isso é cabível requerimento oral, convocação. Só verificar, tá, Rafael? Para ver se, não sei se pode. A sessão está suspensa por 2 minutos.
trem tá bom. De acordo com o regimento interno, solicito que o vereador faça por escrito o requerimento. Pela ordem. A palavra, vereador Rafael. O requerimento será realizado pelo vereador Daniel em conjunto comigo e com João Batista da Fonseca. Coloco em votação a dispensa de interstício. Os que estiverem de acordo permaneçam sentados. Aprovado por 8 votos. Coloco em segunda discussão na íntegra o projeto de lei número 8 do Executivo 2022, que ratifica as alterações e consolidação do programa do Consórcio Intermunicipal de Saúde do município da microrregião do Alto Rio Pardo. Em segunda votação, na íntegra, os que estiverem de acordo permaneçam sentados. Aprovado por 8 votos. Presidente, pela ordem, mais uma vez, só ressaltando que o vereador Eduardo Davi também fará parte do requerimento e todos os vereadores que quiserem também está aberto para todos aderirem. Obrigado. Coloco sob deliberação do plenário a dispensa da leitura, uma vez que possuem cópia dos projetos de lei número 1 do Legislativo 2022, que institui o mês das Mães de Caldas, dedicado à realização de ações voltadas ao aleitamento materno no âmbito do município de Caldas e da outras providências. 2 do Legislativo 2022, que dispõe sobre o projeto Esporte na Melhor Idade no âmbito municipal de Caldas e da outras providências. 7 do Legislativo 2022, que altera o nome de rua, que especifica e dá outras providências. 8 do Legislativo 2022, que institui na política municipal a prevenção ao abandono e à evasão escolar e dá outras providências. 9 do Legislativo 2022, que dá denominação de PR Daniel Emílio dos Santos, a rua localizada no bairro Jardim Imperial, no município de Caldas, e dá outras providências. E a proposta de emenda de lei orgânica do município 1 do Legislativo 2022. Em discussão, a dispensa da leitura. Em votação, os que estiverem de acordo permaneçam sentados. Aprovado a dispensa por 8 votos, encaminho os citados projetos à comissão permanente para emitir parecer no prazo regimental. Coloco sob deliberação do plenário a dispensa da leitura, uma vez que todos possuem cópia do projeto de lei número 7 do Executivo 2022, que institui a Declaração Municipal de Direito de Liberdade Econômica, que dispõe sobre alvará de localização do funcionamento em estabelecimentos com atividade de baixo risco no município de Caldas e dá outras providências. Em discussão, a dispensa da leitura. Em votação, os que estiverem de acordo permaneçam sentados. Aprovado por 8 votos, encaminho o citado projeto à comissão permanente para emitir parecer no prazo regimental. Coloco sobre deliberação do plenário a dispensa da leitura, uma vez que possuem cópia dos projetos de resolução número 1 de 2022, que institui o mês de março como o mês da mulher e dá outras providências, e 2 de 2022, que cria comissão especial com o objetivo de realizar estudos técnicos, jurídicos, financeiros e proposições para possível municipalização dos serviços de água e esgoto de Caldas, Minas Gerais. Em discussão, a dispensa da leitura. Desculpa, eu não compreendi. Esse último aqui, o que é? Da criação da comissão. Só leitura. Ok, desculpa, presidente.
Em votação, os que estiverem de acordo permaneçam sentados. Aprovada a dispensa por 8 votos e encaminho citados projetos à comissão de permanentes para emitir o parecer no prazo regimental. Considerações finais. Daniel. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite à equipe de funcionários aqui da Câmara. Ao Bruno, nosso jurídico do Mandato Movimento, aqui acompanhando nossa sessão. Agradeço a sua presença. E a todas e todos que estão acompanhando pela internet. Primeiro, fico muito feliz que foi encaminhado o projeto de lei do Executivo número 7 para a criação do Plano de Liberdade Econômica no nosso município. Lembrando que isso é um anteprojeto que nós entregamos à Prefeitura Municipal em abril de 2021, depois de diálogo com a SIAC e com outros atores, em especial ligados ao campo da contabilidade. Fico muito feliz que ele entra para cá e que nós tenhamos a possibilidade de aprová-lo e finalmente reconhecer o potencial e a contribuição dos pequenos microempreendimentos para a economia do nosso município. É um grande passo. Mas gostaria de lembrar que nós temos aí ainda um anteprojeto para a regulamentação da Lei Complementar 123, da nova lei de licitações, que vai reconhecer as microempreendimentos, as microempresas, e vai dar a possibilidade de concorrerem de maneira justa nos processos de licitação no nosso município, fortalecendo a capacidade de concorrer para os pequenos empreendimentos caldenses. Gostaria de pedir a atenção do prefeito municipal para que leve em consideração esse anteprojeto que nós entregamos também em abril. É um pacote, né? Também entregamos um anteprojeto, uma indicação para a redução do ISS para profissionais autônomos e essa regulamentação da 123 para dentro da lei de licitações, para que nós possamos reconhecer as microempresas do nosso município nos processos em especial de licitação no município. Eu também gostaria de lembrar que em meados do ano passado, em julho, nós entregamos um anteprojeto para a regulamentação da lei número 13.935. Isso foi em julho de 2021, já é meio ano. Gostaria de solicitar a sensibilidade do prefeito municipal para colocar em votação. Do que se trata esse anteprojeto? É a possibilidade de nós termos uma psicóloga ou um psicólogo e uma assistente social ou um assistente social em todas as escolas do nosso município. Eles são fundamentais como profissionais para identificar problemas psicológicos na infância, problemas emocionais, até mesmo problemas na família, desde o começo, para que nós possamos sanar problemas e melhorar. E essa lei 13.935 só precisa ser regulamentada no município, porque o recurso existe. O Fundeb pode utilizar esse recurso para contratar esses profissionais através de concursos, sem necessidade de gerar custos para o nosso município. E aí, com isso, eu gostaria de saudar a recomendação que nós recebemos hoje do Ministério Público de Minas Gerais, cumprindo seu papel de tratar da questão da infância e do atendimento socioeducativo, em que ele roga, ele solicita, recomenda ao município de Caldas que implemente, ou que dê início à implementação de um plano de atendimento socioeducativo para o nosso município. Nós não temos esse tipo de planos. Tivemos uma reunião mês passado com o CRAS, com a secretária de assistência social e também com a funcionária representante pela parte de assistência social do fórum aqui da nossa comarca de Caldas, já com o novo psicólogo Piero, que tem feito o trabalho aqui no município, além da Luzia e os outros funcionários, e nós discutimos a dificuldade que nós temos para encaminhar casos em que haja necessidade de cuidado de nossas crianças e adolescentes, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Infelizmente, muitas vezes, esses pequenos futuros caldenses nossos que estão aí para contribuir com o nosso desenvolvimento, têm que ser deslocados para lugares como Jacutinga. E aí, o que nós estávamos discutindo é, dentro dessa proposta de um plano de atendimento socioeducativo, nós buscarmos avançar para criar um programa no município, um programa Família Acolhedora. O que é isso? É a gente oferecer uma oportunidade para que famílias de Caldas possam se inscrever para receber por um tempo uma criança que tenha tido a necessidade de ser separada da sua família por algum problema momentâneo
e possa, com isso, oferecer o seu carinho, a sua generosidade e também, ao mesmo tempo, ter uma alegria no seu lar e manter os vínculos em Caldas, sem a necessidade de se deslocar para lugares tão distantes e tão caros para o município como Jacutinga. Então, acolho e saúdo a iniciativa do Ministério Público de ter trazido essa proposta do plano de atendimento e gostaria de dizer a toda a população que podem contar com o nosso mandato movimento para buscar ajudar e apoiar a construção desse plano. E eu informo isso também ao prefeito municipal, ao Ailton Goulart. Caso tenha interesse, estamos à disposição para apoiar a construção desse plano. Hoje fico muito feliz com o encaminhamento de algumas indicações. Eu já informei para as pessoas da população que fazem parte da população do distrito de São Pedro. São várias questões aí de indicações que peço carinho do prefeito municipal ao olhar para elas, que a gente buscou pensar também do lado do prefeito para evitar que sejam coisas muito caras ou muito difíceis. Mas o mais importante do que nós mandamos essas indicações é a indicação de número 14, porque ela pode nos dar um caminho para outros distritos rurais do nosso município, que é a busca de construção de um plano estratégico de melhoria de estradas rurais no nosso município, e nós indicamos lá quais são as estradas críticas em São Pedro que precisam de manutenção. Não precisa ser esse ano, tá? Pode ser na época seca de 2022, alguns outros na época seca de 2023, mas que a coisa avance para ir fechando a torneira de cada lugar, para não ficar toda hora atuando na emergência. E para finalizar, dizer que hoje foi encaminhado a proposta de emenda à lei orgânica. Gostaria de pedir a acessibilidade dos colegas vereadores, já que isso cabe somente a nós, que nós possamos aprovar essa proposta de emenda. Vamos discutir na comissão, mas de maneira resumida, é a possibilidade de nós, vereadores, podermos criar, a partir de agora, se essa emenda for aprovada, conselhos de participação popular no âmbito da Câmara Municipal, para trazer o povo para a Câmara de Caldas e poder participar de decisões tão importantes para o nosso futuro. No mais, quero agradecer pela excelente condução da sessão de hoje, ao presidente Emerson e aos demais colegas vereadores, porque hoje nós tivemos uma sessão bastante dinâmica, com muitos assuntos e que foi concluída a contento. Parabéns, boa noite, fiquem com Deus. Vereador Eduardo Davi. Boa noite a todos os colegas vereadores. Boa noite aos funcionários dessa casa, né? Doutor Tiago. Boa noite a você que nos assiste através das mídias, YouTube, Rádio Caldas. Primeira coisa, eu gostaria só de trazer um assunto que nessa semana nós fizemos a entrega dos documentos dos lotes irregulares que haviam em Laranjeira, numa parte que a gente chama de Nova Laranjeiras. Eu tenho que fazer um agradecimento especial ao prefeito Ailton, porque partiu dele essa iniciativa e nós facilitamos para que esses lotes, hoje ocupados, muitas vezes já com sua casa, e não tem condição de fazer uma luz, colocar uma água, um esgoto. Então, através da regulamentação desses lotes, vai haver a possibilidade de estar levando a água, a luz e também o saneamento básico. Um outro assunto que eu acho que é importante também começou a construção da Escola de Laranjeiras. Eu fico muito feliz, porque essa discussão começou em 2018, quando eu assumi a presidência da Associação de Moradores. 2019, muitos ainda pré-candidatos visitaram a nossa escola e viram a condição que a escola estava, um banheiro para 140 crianças, e todos foram unânimes em estar melhorando a condição da escola e também de estar fazendo uma outra escola. Então fica aqui mais uma vez meu agradecimento à Prefeitura de Caldas por essa iniciativa de estar fazendo essa escola. Eu gostaria de dar os parabéns à Associação de Moradores de Laranjeiras, porque foi uma iniciativa que partiu dos moradores também de apontar aquilo que era necessário para o bairro. Eu gostaria de estar falando sobre a indicação de número 2 da semana passada. Eu não comentei sobre ela, mas eu acho muito importante que essa indicação ela pede para ser colocado redutores na frente da escola, do posto de saúde e na adjacência ali. O que acontece? Pessoas de mais idade, pessoas acometidas de alguma enfermidade, crianças pequenas,
Então, ali faz-se necessária a colocação de redutores. Também as indicações que nós fizemos do número 34 até o número 39, todas elas de pavimentação das ruas de Laranjeira. Sabemos que há um projeto aí da parte do prefeito Ailton, da prefeitura, então nós estamos solicitando as ruas que precisam. Já tinha feito essa solicitação, só estou reforçando aqui, né? Também, com relação ao correio, vou deixar o vereador Ivan, que já tem mais adiantado essa questão dos correios, para que a gente possa estar comentando. Fico feliz com relação à CEMIG, essa moção de repúdio que nós aprovamos aqui. Também temos o pedido de audiência pública dentro desta casa, ao qual nós vamos poder questionar a CEMIG sobre o seu atendimento que ela está fazendo no município de Caldas como um todo, mas principalmente nos distritos, né? Laranjeiras, Amendoim, Rio Verde, Tapera e outros mais. Agradeço também por essa sessão hoje, que ela foi realmente muito dinâmica, onde todos puderam estar opinando, falando, e eu acho que enriqueceu demais o nosso município através dessas sugestões. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe a nossa semana. Vereador Helder. Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar em nome do presidente Emerson, todos os vereadores, colaboradores da Câmara, Tiago, o Bruno que está nos acompanhando aqui. Agradecer a Deus por mais uma reunião, mais uma semana de vida aí também. Essa semana, juntamente com o colega vereador Danga, aí, a gente esteve correndo junto com alguns secretários, buscando aí melhorias aí para diversas localidades do município. E também gostaria de fazer um requerimento verbal nesta casa, onde hoje eu fui solicitado através de um morador da estrada que dá acesso à casa do amigo falecido, Bodinho, onde os familiares dele ainda residem lá, até a casa do Pedro da Raquel, no Capivari. A estrada está sem acesso e parece que já foi solicitado ao Poder Executivo reparo nessa estrada há mais de 40 dias. Até o presente momento não houve uma previsão de estar arrumando essa estrada e não está tendo passagem mais na localidade. Então, gostaria de fazer um requerimento verbal solicitando que a Prefeitura Municipal pudesse dar uma previsão de quando essa estrada poderia estar sendo arrumada, visto as condições, segundo relatos dos moradores, parece que teve carro que tem brejo, a estrada está com um brejo tão alto que chega a relar na placa do carro. Então, está uma situação muito complicada naquela localidade. Também agradecer aos responsáveis e proprietários da empresa Caldas Química, onde participei de uma reunião junto com o vereador Danga, tenente Adalberto, o soldado Ramos. A gente participou de uma reunião lá, onde os proprietários da Caldas Química vai ajudar com alguma colaboração aí no novo quartel da Polícia Militar. Então a Caldas Química é sempre parceira do poder público, uma empresa muito responsável, uma empresa que aí presta sua obrigação também como cidadã, uma empresa cidadã, onde os moradores aí residem no município de Caldas, pagam seus impostos no município de Caldas e prestam relevante serviço aí, dando emprego, gerando renda e também ajudando o poder público, a Polícia Militar. Eles fazem outras atividades aí que muitas vezes passa despercebido, que eles mesmos não comentam. Mas agradecer muito a Caldas Química aí pelo apoio, pela parceria de sempre com o poder público e por tantos benefícios que traz à nossa sociedade. Agradecer também ao tenente Adalberto e ao sargento Danilo, que estão prestando relevantes serviços aí na nossa comunidade, no nosso município. Então, essa semana houve recuperação de diversos gados aí no nosso município, sendo do nosso município e também de outros municípios. A Polícia Militar vem prestando aí um serviço muito bonito e muito relevante para toda a população. Agradecer também ao Dr. Maurício, que esteve no Distrito de Santana por 2 dias essa semana, visitou a casa do amigo vereador Danga, Zé Ridolfo, Tião do Mário Eduardo e outras pessoas. Dr. Maurício, que é pré-candidato a deputado estadual, é um
a gente espera que seja uma pessoa que possa estar rendendo muitos frutos aí para a nossa população, que seja presente no município de Caldas, um filho de Caldas. E a gente agradece pela visita, pelo companheirismo, que vai estar levando também as nossas solicitações aí adiante até a Assembleia, vai estar levando aí para deputados, vai estar levando aí também para governadores, para governador e também para deputados federais, as solicitações minhas, do vereador Danga. Então a gente conta muito com o apoio do Dr. Maurício, que está sempre presente na nossa comunidade. Agradeço, boa noite a todos. O requerimento do vereador Helder será feito na secretaria e já colocado na próxima sessão. Vereador Ivan. Primeiramente, boa noite a todos. Em nome do presidente Emerson, cumprimentar todos os vereadores, também todos os funcionários dessa casa, assessor Thiago, ao Bruno, que também está acompanhando aí a reunião. Gostaria de fazer um requerimento verbal aqui também, reiterando o meu requerimento número 25 de 2021, que requer que oficie a Empresa Brasileira de Correios e Telegráficos, o Correio, onde a gente, na oportunidade, solicitamos aí os serviços tanto no Portal da Serra, Maranhão, Quinta e Barreiras, que não está tendo esse serviço prestado. Então já faz um ano aí que a gente solicitou, fizemos esse requerimento, pedindo informações, e até hoje não respondeu essa Casa Legislativa. Então a gente está reiterando aí esse requerimento. Gostaria de estar fazendo outro pedido verbal também, onde fui procurado, pedindo aí o Poder Executivo para estar realizando manutenção de um mataburro que está com a linha quebrada na propriedade de Zé Ernesto. Tem indústria de laticínio próximo e passa muitos caminhões pesados no bairro Botafogo. Realizamos aí também, foi enviado aí para Poder Executivo, indicação minha número 25, utilizar a academia ao ar livre que estava na praça, ser instalado lá no Recanto dos Amigos. Também indicação número 26, a limpeza de todos os lotes do bairro Portal da Serra. Número 27, implantação de placas de sinalização e nomes de rua no bairro Portal da Serra. Número 28, manutenção na estrada do bairro Coroado, principalmente no Morro do Jonas. Número 29, manutenções na estrada do bairro dos Miguel, principalmente na estrada que passa pelas terras do senhor Geraldo da Tunica. Número 30, manutenção do quebra-mola localizado na estrada do Maranhão, Portal da Serra, no bairro. 31, devidas providências em relação à iluminação pública em todo o município. Ressaltamos aí, como a gente já tinha falado em outro momento, que a gente está tendo devidas reclamações aí constantemente de vários bairros. E como falei, sempre está trocando, passam alguns dias, vai lá e queima novamente. E também muitos bairros reclamam aí que a iluminação está fraca e até mesmo questão de segurança pública. Também a indicação número 32, a operação tapa-buraco em frente à creche Casulo, lá na Santa Cruz. E 33, que estamos reiteramos aí a manutenção da ponte da divisa entre Caldas e Santa Rita de Caldas, ali o bairro dos Pereira, onde fizemos aí o ano passado essa indicação. Inclusive levamos até o prefeito Emílio, prefeito de Santa Rita, para ter essa parceria, onde também levamos aí para o prefeito Ailton. E então a gente pede aí para estar solicitando aí essas devidas providências o mais rápido possível, porque a ponte ali é utilizada para fazer diversos escoamentos ali de plantações, e a ponte está bem danificada ali. Enviamos aí também 3 projetos aí para a comissão, para dar parecer. O primeiro deles aí, o PL Mães de Caldas, referente ao aleitamento materno. Também temos o PL que dispõe sobre o projeto Esporte na Melhor Idade, e também o PL que institui a política municipal de prevenção e abandono à evasão escolar. Uma semana muito produtiva, que está começando muito produtiva, provavelmente aí
tenho agendas marcadas em Belo Horizonte e vamos ver o que a gente pode estar trazendo de bom aí para o nosso município. Uma boa noite a todos. Meu muito obrigado. Vereador João Batista. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a presença do advogado Bruno, que sempre faz presença nessa casa. Isso é uma coisa, para mim, de grande importância. Um cidadão caldense vir aqui nessa casa ver o que é que está acontecendo, o que é o trabalho da Câmara de Vereador. Isso aqui é o legislativo, isso aqui não é executivo. Porque, veja bem, na grande maioria, eu vou falar uma coisa meio pesada, na grande maioria do eleitor, ele confunde legislativo com executivo. Ele não sabe, ele vem perguntar, ô João, a estrada lá está ruim. Não, eu já fiz o requerimento, eu já fiz a indicação, só que o executivo não executou. Tanta verdade é que eu fiz 3 indicações aqui a respeito lá do Botafogo, do Morro dos Coqueiros, do Atoleiro lá em frente à igreja, do Tarmatabu lá do Zé Ernesto. E eu quero cópia para me levar e mostrar lá que a indicação foi feita. Isso eu venho falando há 6 meses que eu já falei aqui nessa casa. Outra coisa que eu não estou entendendo, eu acho que não é nada mais justo do que o prefeito mandar alguém aqui, ou ele, si próprio, vir cá falar o que é que está acontecendo com os carrinhos de lanche, com a revitalização da praça. Porque só hoje 3 cidadãos veio perguntar para mim, ô João, está interditado isso aí? Eu não sei falar se está interditado, o que é que está acontecendo com aquilo lá. Porque mexeu, botou aquele tapume lá, você não vê movimento, você não vê ninguém trabalhando. Aquilo lá está pior do que a Basílica de Nossa Senhora da Aparecida lá na Aparecida do Norte. Eu acho que daqui uns 200 anos sai aquilo lá. Muito obrigado. Com a palavra, João de Oliveira. Boa noite a todos, colegas vereadores, funcionários da casa, Bruno. Gostaria de agradecer a presença do secretário de Serviço Urbano, que esteve lá junto comigo, lá na escola, onde indiquemos alguns serviços que está precisando de fazer, a limpeza do córrego, o cemitério, a escola. E ele foi muito atencioso e a gente talvez vai ter que protocolar um requerimento, né, Helder? Mas agradecer também a Deus por mais uma sessão que a gente tivemos junto aqui. Obrigado. Vereador Rafael. Boa noite a todos. Queria citar uma moção de pesar. No último dia 18, perdemos um técnico de enfermagem e enfermeiro do município de Santa Rita de Caldas, também que trabalhava no SAMU de Santa Rita, que atende Caldas, Ipuiuna, Ibitiúra e Santa Rita. A Câmara Municipal de Caldas faz inserir na ata dos seus trabalhos uma moção de pesar pelo falecimento de Savane Rodrigues da Silva e solidarizar-se com seus familiares e amigos neste momento de dor e sofrimento. Savane trabalhou em Santa Rita de Caldas como colaborador do CISUL-SAMU, atendendo Caldas, Ipuiuna, Santa Rita de Caldas e Ibitiúra de Minas, e atuou como técnico de enfermagem na base descentralizada de Santa Rita e Andradas. Era um homem que conquistava todos pela sua modéstia aliada a uma irresistível simpatia. Por esse motivo, sua lembrança estará sempre presente em nossos corações. Deixará saudades em todos os amigos que durante sua vida e seus 34 anos soube conquistar, sobretudo para os seus familiares, que a partir de agora terão de conviver com sua falta material. Entretanto, poderão contar com a presença espiritual, que está num bom lugar a interceder e cuidar dos seus junto a Deus. Nossas sinceras condolências aos familiares,
pela perda do ente querido e tenha a certeza de que nos momentos mais difíceis de nossa existência, somente a ajuda divina e o conforto dos amigos podem nos proporcionar forças para seguirmos na jornada, pelos caminhos da vida. Transmita-se o teor desta a toda a família enlutada. Plenário José de Rezende Faria Alvim, 18 de fevereiro de 2022. Rafael Ferraz, vereador. Agradeço a toda a comunidade caldense também por estarmos juntos nessa semana que se inicia e também colocar a todos que os trabalhos estão sendo realizados, estamos enviando indicações, requerimentos e também agradecer ao Poder Executivo por algumas das coisas que estão fazendo por nós, dentre essas indicações e os requerimentos que mandamos para lá também. Boa noite a todos. Obrigado. Vereador Ricardo. Boa noite a todos. Quero só reiterar alguns pedidos que eu vou estar fazendo. E essa semana a gente está pedindo a reunião retrasada. Ainda não conseguimos ainda direcionar algumas solicitações. Então fica à disposição da casa e alguns vereadores da comissão para a gente estar junto, desempenhando algumas ações. E reitero também, hoje foi muito produtivo que o presidente, minha diretora e demais vereadores, a gente fazer aquele plano de trabalho que eu sugeri na reunião retrasada também, com essas temáticas aí, se pautar. Sem grandes delongas, uma semana de paz e vitórias para todos nós. Obrigado. Boa noite a todos. Essa semana fui cobrado pelo bairro da Bocaina, pela segurança que eles estão necessitando. Agradeço ao deputado Emidinho Madeira, que conseguiu uma agenda em Poços de Caldas com o comandante regional Afrânio, com a delegada civil regional Maria Cecília. Agradeço muito ao prefeito Ailton, que pôde estar presente comigo lá. Podemos passar todo o nosso anseio, todo o nosso desejo que possa ter mais segurança aqui. Fomos ouvidos, nos garantiram que providências serão tomadas aqui. Fiquei muito feliz com também as colocações do prefeito junto nessa reunião. Sobre o requerimento que a gente também teve resposta, tanto com as questões, juntamente com o vereador Daniel, também tomou providências com essa empresa que até então trabalha de uma forma ilegal no nosso município aqui. Também quero, aqui hoje, numa indicação nossa, foi feita um pedido de proprietários de boxes no mercado e muitos que também acham que hoje, infelizmente, o mercado não traz atração nenhuma a um turista da cidade que talvez queira conhecer um mercado aqui. O nosso mercado municipal hoje ele precisa, para ontem, uma reforma. Hoje, infelizmente, o nosso mercado ele está, não sei nem dizer qual a palavra certa, mas ele precisa muito de uma, tanto faz no banheiro, box que ainda ali não estão ocupados, tem gente que talvez tem desejo de ocupar um box daquele. Então, também tenho certeza que o prefeito trará respostas para a gente nessa indicação, que faz parte da nossa praça aqui, faz parte do centro, o mercado ele precisa estar tão bonito quanto o resto da cidade. É isso que a gente passa por aqui nessa semana. Uma boa, assim, encerro aqui minhas considerações finais. Passando um recado a todos os vereadores aqui, que a homenagem das mulheres acontecerá no dia 28 de março. Solicito a todos que providenciem o nome das homenageadas essa semana, para que a secretaria mande fazer as placas de convite. É um pedido que a gente peça aqui, que todos possam ajudar a gente aqui o mais breve possível. Nada mais havendo para tratar, convoco os vereadores para a próxima sessão ordinária, que será realizada no dia 7 de março do corrente ano, uma vez que a próxima segunda-feira é considerada um ponto facultativo devido ao feriado de carnaval, às 19 horas. Boa noite a todos.
Boa noite. Boa noite.